Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade de teorias éticas, sobre a reflexão ética grega, sobre Platão, sobre a sua relação, a relação que ele estabelece entre ética e sabedoria, sobre Aristóteles, o justo meio, sobre a felicidade em Aristóteles, a virtude em Aristóteles. Né? Bora lá? Por que estudar as diferentes teorias éticas? Talvez você se pergunte por que interessa saber o que um grego de 2500 anos atrás pensou sobre a felicidade, se hoje o mundo é outro, muito diferente do que era naquele tempo. Ao estudar a história da filosofia, percebemos que não existe propriamente a ética, mas éticas. E os pensadores que se sucedem aproveitam-se das teorias anteriores, modificando-as em função de suas novas indagações de seu tempo. Né? Mesmo quando trocamos ideias em um bate-papo com os amigos, nossas argumentações seriam mais consistentes se fossem enriquecidas com os conceitos que foram objeto de reflexão no passado. No período clássico da filosofia grega, o século V a.C., os filósofos ampliaram as áreas de reflexão, abrangendo as questões morais, como a gente viu já em outros vídeos. Né? Na antiguidade, o sujeito moral não era compreendido como hoje, na sua completa individualidade. O conceito de individualidade é muito mais moderno, né? É uma contribuição, principalmente da filosofia cristã, né? da noção de pessoa, do cristianismo. Depois isso vai ser mais uma criação, uma construção moderna burguesa. Os gregos eram membros de uma comunidade em que a ética estava intrinsecamente ligada à política, ou seja, à administração da polis, exercendo a liberdade em um campo reservado apenas aos que eram considerados iguais. Enquanto isso, na vida privada prevaleciam a desigualdade e a ausência de liberdade, já que as mulheres e os escravos não eram considerados cidadãos e o destino que lhes cabia era manter a subsistência da vida em atividades relacionadas com o corpo, o escravo pelo trabalho manual e a mulher pela procriação e o cuidado da casa, né, do lar. Assim diz a filósofa Hannah Arendt, né? O ser político, viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através da força e da violência. Né? Para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, característicos do lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos. Né? Está na obra A Condição Humana, da Hannah Arendt. Né? Essa visão hierarquizada vinha desde os tempos homéricos, em que aos melhores, né, Aristóteles em grego, cabia decidir os destinos da cidade. Só que na era clássica, os valores da aristocracia guerreira foram substituídos pelos da cidadania. Nesse caso, a excelência não era mais a coragem, mas a filia, em grego, a amizade, né, o amor de amizade. A tradução literal de filia é amor, a amizade, né, e tem um sentido amplo de reciprocidade entre iguais. Então, o eros é o desejo, a falta do outro, é a carência, a amizade é a relação entre iguais, e a caridade é a renúncia, quando você renuncia a si mesmo pelo outro. Né? Você doa-se para o outro, se entrega pelo outro. Ou seja, para os gregos a filia era a base da vida pública, das relações na comunidade. Então, para saber mais, como antepositivo, filia reaparece em várias palavras, né? Filosofia, amor, sabedoria, filantropia, antropos, homem em grego, né, aquele que é amigo do homem, que é amor à humanidade, e como propositivo, né, cinéfilo, aquele que ama o cinema, italianófilo, que gosta da Itália e dos italianos, e pedófilo, o que é amigo das crianças. Mas aí vem da concepção dos gregos, né, porque amizade para os gregos, essa amizade, o pedófilo, era a forma como iniciava-se sexualmente as crianças, né. O pedagogo, né, era aquele que conduzia a criança para o professor, para o preceptor, o aído, o rapsodo, né, e ali ele ia ser educado. A educação, a ideia grega era a educação integral, ensinava de tudo: mitologia, religião, filosofia, política, ética, ginástica, que vem do grego gimnos, quer dizer nu, então eles praticavam atividade física pelados, e aí, no final das contas, a iniciação sexual acabava que era feita também pelo preceptor, pelo aído, pelo rapsodo, né? Pelo professor. Né? Então, por isso, o pedófilo, ele amava a criança como um amigo e por isso ensinava tudo para ela, inclusive o sexo. Outro aspecto marcante da filosofia antiga é o viés metafísico, segundo o qual a compreensão do mundo baseia-se na noção de ser, ou seja, na busca de um sentido que nos conduza à essência do ser. Por exemplo, em que consiste o ser da virtude? O que é a verdade? O que é o bem?
Daí a importância que, desde Sócrates, foi dada a definição do conceito. Inclusive, depois do Deleuze e Guattari, né, vamos dizer que a filosofia é a arte de criar conceitos ou de conceituar. Platão, né, na sua Ética e Sabedoria, em inúmeros diálogos, Platão, que viveu de 428 a 347 a.C., descreve as discussões de Sócrates a respeito das virtudes e da natureza do bem. Neles é ressaltada a convicção de que a virtude se identifica com a sabedoria e o vício com a ignorância. Portanto, a virtude pode ser apreendida, né, ou apreendida. Na célebre passagem de A República, em que Platão descreve a alegoria da caverna, reaparece essa ideia. O sábio é o único capaz de se soltar das amarras que o obrigavam a ver apenas sombras e, ao dirigir-se para fora, poder contemplar o sol, que representa a ideia do bem. Portanto, ao alcançar o bem, relaciona-se com a capacidade de compreender bem. Nessa mesma obra, Platão descreve uma cidade utópica, a Calípolis, que quer dizer cidade bela em grego. E Calipso, Apocalipse belo, né? Pso em grego tem que procurar depois, Calipso. Mas Cali é beleza, né? No qual distingue uma sociedade dividida em 3 classes sociais, e em cada uma prevalece um aspecto da alma e as virtudes que lhes são próprias, né? Os governantes têm a alma racional e, por exercerem a virtude da sabedoria, têm a capacidade de governar. Somente quem conhece a verdade, a justiça e o bem pode governar. Quem não sabe o que é isso, como é que vai governar? Vai viver mentindo, né? Vai viver cometendo injustiça e praticando mal para o povo. Então, só quem sabe o que é pode colocá-los em prática. Os soldados são os guardiões, né, têm a alma irascível e sua virtude é a coragem com a qual defendem a polis. E os produtores, né, os camponeses, artesãos, comerciantes, têm a alma concupiscível e as virtudes da temperança ou da moderação. Né, e são aqueles que produzem a riqueza que vai alimentar toda a sociedade. Então, cada grupo tem uma função diferente na sociedade. Né, e a justiça seria isso, essa harmonia entre essas 3 classes para que a sociedade seja sustentável. Né? A cidade perfeita é aquela em que predomina em cada classe as virtudes citadas, e a justiça consiste na harmonia entre elas, né? A sabedoria, a coragem e a temperança. Já Aristóteles, né, que viveu em 384 e 322 a.C., aprofundou a discussão a respeito das questões éticas na obra Ética Nicômaco. A ética é a parte da filosofia que nos ajuda a refletir sobre o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo o que fazemos visa alcançar algum bem, né, uma finalidade, ou o que nos parece ser um bem. Examinando todos os bens desejáveis, tais como os prazeres, a riqueza, a honra, a fama, observa que eles não são fruídos por si mesmos, né, mas visam sempre uma outra coisa, são sempre meios. O prazer é sempre um meio, a riqueza é sempre um meio, a honra é sempre um meio, a fama é sempre um meio, segundo Aristóteles, né. Pergunta-se então qual seria o sumo bem, aquele que é um fim em si mesmo, e não um meio para o que quer que seja. E o encontra no conceito de boa vida ou de vida feliz, que em grego significa ou se denomina eudaimonia. Por isso a filosofia moral de Aristóteles é uma eudemonia, né? Ou eudaimonia. Os prazeres mencionados na riqueza e honra não são condições necessárias para nos conduzirem à felicidade, porque só podem nos tornar felizes as ações mais próximas daquilo que é essencialmente peculiar ao ser humano. E o que mais o caracteriza é a atividade da alma que segue um princípio racional, ou seja, o exercício da inteligência teórica, da contemplação. O homem, como um animal racional, é essa parte que o distingue e o faz ser o que ele é. Essa é a essência do homem. Então, somente vivendo conforme a razão, ou seja, buscando o conhecimento, a inteligência e a contemplação, a gente pode ser realmente feliz, segundo o Aristóteles, né? Assim como Platão, Aristóteles reservava ao filósofo o exercício mais complexo da racionalidade, mas reconhece que também as pessoas comuns aspiram ao saber e se deleitam com ele, satisfeitas quando esclarecem dúvidas ou compreendem melhor algo que antes lhes parecia confuso. Né? A vida humana, porém, não se resume ao intelecto e encontra sua expressão na ação, em uma atividade bem realizada. O objetivo é, portanto, combinar um certo modo de vida com um princípio racional. Por exemplo, a função de um tocador de lira é tocar lira, né? E a de um bom tocador de lira é fazer o bem. Isso está na Ética Nicômaca de Aristóteles, no livro 1, no capítulo 7. Ou seja, o bem é a atividade exercida de acordo com a sua excelência ou virtude, né?
Então, virtude é o que para ele? É a permanente disposição de caráter para querer o bem, a disposição para a prática do bem, né? O que supõe a coragem de assumir os valores escolhidos e enfrentar os obstáculos que dificultam a ação. Em todos os sentidos dados pela etimologia de virtude, persiste a ideia de força, de capacidade, né, de disposição para a prática do bem. Em moral, a virtude é a força com a qual nos aplicamos ao dever e o realizamos, fazemos aquilo que devemos fazer e o concretizamos, né? Jimi Hendrix, em um concerto nas Ilhas Fehmarn, na Alemanha, em 1970, um guitarrista que conhece bem o seu instrumento e tem talento, se for um excelente intérprete, é chamado de virtuoso ou de virtuoso, né? Virtude do latim vir, que significa viril, homem, varão, daí virtus, poder, excelência, potência ou possibilidade de passar ao ato. O que é irascível? Para Platão, a alma irascível é impulsiva, é a sede da coragem localizada no peito, né? Concupiscível, a alma concupiscível é a sede do desejo intenso de bens ou gozos materiais, inclusive o apetite sexual, e por isso se localiza no ventre, né? Então a cabeça para o filósofo, o peito para o corajoso, né, o soldado, e o ventre, né, para quem vive em busca da realização dos seus apetites, né? Contemplação, o termo grego para contemplação é teoria, né, que inicialmente significava ver, observar, e passou a significar ver com o espírito, pensar, reconhecer, ou conhecer e contemplar. É por isso que a vida moral não se resume a um só ato moral, mas a repetição do agir moral. Em outras palavras, o agir virtuoso não é ocasional e fortuito, mas um hábito, ele nasce do hábito, segundo Aristóteles, né? Fundado no desejo e na capacidade de perseverar no bem. Do mesmo modo, a felicidade supõe a vida toda e não se reduz a um só momento. Assim como o intelecto se desenvolve pelo exercício da aprendizagem, também a virtude resulta da prática do hábito, né? A esse respeito, diz Aristóteles, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude. E se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco. E da mesma forma um dia, ou um breve espaço de tempo, não faz o homem feliz e venturoso, segundo Aristóteles, né, na sua Ética Nicômaco, somente o hábito pode nos fazer felizes e virtuosos. Então é isso aí, isso é um pouquinho essa filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies. Até a próxima.